Bom dia, meus irmãos. Esse trimestre a gente vai estudar sobre a vida de Paulo. A revista, os irmãos sabem que ela não foi enviada para a igreja, nenhuma igreja recebeu em virtude do coronavírus, então a convenção não fez a distribuição das revistas e fez apenas a postagem delas online para todos aqueles que puderem acessar. No nosso caso, nós estamos usando ela de forma online. E a primeira lição da escola dominical desse segundo trimestre tem como tema a conversão que mudou a história e trata da vida do apóstolo Paulo. O autor da revista esse trimestre é o pastor Isaltino Gomes Coelho. E nós vamos ler o livro de Atos, no capítulo 9, do primeiro verso até o versículo 6, que é o tema, que é o texto básico desta manhã. Diz a palavra de Deus assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Esta é a leitura do livro de Atos, o texto, o capítulo 9, que narra aqui a experiência de conversão do apóstolo Paulo. Todo o capítulo 9 vai tratar desta experiência que ele teve com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso autor, o pastor Isaltino, ele faz algumas observações da vida de Paulo, né? Ele começa dizendo assim, o texto conta a história de um homem que odiava Cristo para um homem que pregava Cristo. De Saulo, perseguidor, a Paulo, pregador. Então aqui nós temos o relato, né, daquilo que o evangelho faz na vida de alguém. Uma transformação extraordinária, que a gente poderia dizer assim, uma transformação sobrenatural, considerando quem era o apóstolo Paulo, né? Quem era Saulo de Tarso, e depois a vir se tornar apóstolo Paulo, pregador do evangelho, né? E ele faz alguns destaques. O primeiro destaque que ele faz é sobre a infância, né? Um pouco da infância do apóstolo. Não há muita coisa para se dizer sobre a infância de Paulo, porque não há relato no texto bíblico sobre a infância dele. Mas a cultura judaica, o conhecimento da cultura judaica, permite então imaginar algumas experiências da infância de Paulo, né? Provavelmente, quando ele tinha 5 anos de idade, ele foi alfabetizado, né? Foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. Aos 6 anos, ele foi enviado a uma escola de rabinos. Aos 10 anos, foi instruído na lei e aos 12, se tornou filho da lei. Entre os 13 anos e os 16 anos, ele foi enviado a Jerusalém para ser educado como rabino e tendo como mestre Gamaliel. O próprio apóstolo Paulo faz referência a ele ter sido instruído aos pés de Gamaliel. No segundo ponto, o pastor Isaltino faz a seguinte indagação: quem era Paulo? E aí ele faz algumas considerações nesse sentido, né? Por exemplo, lá em Atos, capítulo 21, né, a gente pode ler aqui uma das observações que o pastor Isaltino faz acerca dele, capítulo 21, versículo 39, que diz o seguinte:
Mas Paulo lhe disse: sou judeu, natural de Tarso, cidade de importância na Cilícia. Peço-te que me permitas falar ao povo. Então, por nascimento, Paulo era judeu. Pela cidadania, Paulo era romano. E isso está no capítulo 22, versículo 27 e o versículo 28, também de Atos. Então o comandante veio e lhe perguntou: dize-me, tu és cidadão romano? Ele respondeu: sou. Disse o comandante: eu paguei uma grande soma em dinheiro para adquirir este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou por direito de nascimento. Então, por cidadania, Paulo era cidadão romano, não porque comprou o título, mas porque nasceu. Ele era de nascimento. Pela cultura, Paulo era considerado homem muito sábio. Também está no capítulo 26, versículo 28, do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, né? Agripa disse a Paulo: por pouco me convences a me tornar cristão. Paulo era um homem muito sábio nas palavras, no conhecimento da lei, nos ensinamentos de Jesus. Ele foi um homem muito bem instruído, a ponto de testificar de Jesus de tal maneira que ele acabou convencendo muitas pessoas à fé. E essas pessoas se converteram a Cristo Jesus. O rei Agripa foi um desses personagens. Faltou pouco para que ele se convertesse. E ele mesmo afirma isso a respeito do apóstolo Paulo. Foi por pouco, ele disse. Pela sua religião, o apóstolo Paulo era um homem irrepreensível. Nós encontramos essa afirmativa lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, né? Capítulo 5 e 6, Filipenses. Diz assim: circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então, religiosamente falando, ele era um homem assim, seguidor fiel, colocava em prática tudo quanto ele aprendeu, obedecia ao pé da letra as escrituras sagradas. Por isso que o texto diz que ele era irrepreensível na sua conduta enquanto um homem de fé, um homem religioso. No aspecto espiritual, que é uma outra questão que o pastor Isaltino ressalta aqui na questão ponto 2, quem era Paulo? Paulo era um exemplo. Espiritualmente falando, Paulo era um exemplo a ser seguido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9 e versículo 10. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo era um homem muito fiel, muito consagrado ao Senhor, muito convicto da sua fé, muito seguro daquilo que ele acreditava. Espiritualmente falando, Paulo era um exemplo de cristão, um modelo de crente para todas as pessoas naqueles dias e para todos nós nos dias atuais. No ponto 3, o pastor Isaltino chama atenção também para algumas coisas interessantes, importantes. Ele diz: de perseguidor da igreja a apóstolo. Quem poderia imaginar algo dessa natureza, não é? Naqueles dias. Ele diz no verso 9 do capítulo 15 de 1 Coríntios: pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo,
porque persegui a igreja de Deus. Lembra, irmãos, quando ele estava pegando cartas para perseguir os crentes, ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Para ele estava fazendo uma coisa correta, até ter um encontro com Jesus e descobrir que ele estava religiosamente e espiritualmente errado. Ele não seguia, ele não perseguia os crentes, ele estava perseguindo o Senhor, né? E por isso que ele teve uma experiência sobrenatural de conversão, e a convicção dele é que ele não era merecedor disso, de ser um apóstolo, por ter sido um perseguidor da igreja. Mas a bondade e a graça de Deus, que ele faz tanta referência assim aqui, ele diz que não é por ele, mas é por causa da graça de Deus que ele é quem ele é. Eu sou o que sou, não por mérito, mas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, Paulo, de perseguidor da igreja a apóstolo, a mudança se deu no caminho de Damasco. O evento foi sobrenatural. O capítulo 22, versos 6, 7 e 9, que nós já vimos aqui, já lemos, né? É quando ele está dando o seu testemunho para o rei Agripa. Então, ele diz assim nos versículos 6, 7 e 9 o seguinte: quando, porém, estava a caminho e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Também o verso 8. Eu respondi: quem és tu, Senhor? Ele me disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então, foi um evento sobrenatural a conversão do apóstolo Paulo. Não acontece assim com todo mundo, mas ainda pode acontecer com algumas pessoas. Ele teve essa experiência. Foi assim que Deus o encontrou no caminho e o levou ao conhecimento da verdade que ele perseguia. E também o nosso autor diz: o arrogante perseguidor cai por terra, já citado pelo próprio apóstolo Paulo aqui em Atos 22, versículo lido. Ele repete esta palavra, ele faz referência a esta palavra lá em Atos, na experiência de conversão dele, no capítulo 9, versículo 4, né? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então aquele homem arrogante, tombou, caiu por terra, foi humilhado. Sem esse ato, ele não chegaria ao conhecimento da verdade. Ele odiava sem conhecer o dono daquela voz. O dono daquela voz o amava. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Versículo 5 do capítulo 9. Ele odiava a voz que estava falando com ele, o dono daquela voz. Mas agora ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O perseguidor que odiava o dono da voz era amado pelo dono da voz, que é o Senhor Jesus. Ele perseguia não um grupo de fanáticos, mas o autor da vida, o Criador dos homens, o Salvador do mundo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor Altino, ele fala aqui no capítulo, no ponto 9, Isaltino, né? Pastor Isaltino, no ponto 4, aliás, né? Disposição para o serviço. E ele chama atenção para esta experiência aqui, ó. A conversão de Paulo foi uma radical transformação. Ele foi transformado pelo poder de Jesus e, como resultado, quis servi-lo. Senhor, que farei? Perguntou. Atos 22, versículo 10. Senhor, que farei?
Muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles, mas nunca se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Isso não é verdade, irmãos? Quando é um culto de entretenimento, a igreja está cheia, está lotada. Mas quando é o momento de todos servirem ao Senhor, você conta nos dedos as pessoas que estão prontas para servir. As pessoas querem todas as bênçãos dos céus, mas não querem mover um dedo para servir ao Senhor, para alcançar estas bênçãos. Muitos querem ser servidos, esquecendo que a vida cristã é servir. Marcos, no capítulo 10, nosso Senhor Jesus Cristo, são palavras do próprio Senhor Jesus, versículo 45, ele diz assim, capítulo 10 de Marcos, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Nosso Senhor, que deveria ser servido, não veio para isto. Ele mesmo diz, eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. E ele conclui dizendo assim, nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo. Não há limite para o poder de Jesus. Quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo. E ele faz a pergunta assim, você é convertido? E ele diz, então sirvam. Esta é a lição, irmãos, desta manhã. Experiência de um homem que era o perseguidor da igreja e se tornou o maior pregador do evangelho que o mundo conhece. Um homem que dedicou sua vida para levar a palavra de Deus aos perdidos. E se aquele homem, outrora chamado Saulo, era impossível imaginar que ele pudesse vir a se converter, eis a prova. Não se pode deixar de orar pelos perdidos, porque não importa quem seja ele ou o que ele faz, a graça de Deus vai alcançá-lo. E louvado seja Deus por todos nós que um dia fomos alcançados por esta graça e hoje somos servos de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe os amados irmãos ao longo de todos os dias, até que esse tempo possa passar e a gente possa retornar aos nossos cultos presenciais. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Obrigado pela manhã de hoje, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concede, por tua graça e por tua compaixão. Ajuda-nos, ó Deus, assim como tem ajudado a tantos e tantas outras pessoas. Permita-nos, Senhor, que através da experiência de conversão do apóstolo Paulo, nós possamos pregar o Evangelho para alcançar pessoas no mundo inteiro. Porque pessoas que às vezes a gente imagina que não vão se converter, elas serão tocadas pelo Senhor, alcançadas pelo Senhor e se tornarão testemunhas poderosas do Evangelho de Jesus. Assim como foi a vida de Paulo, assim haverá de ser a vida de tantas pessoas perdidas nesse mundo. Ajuda-nos a proclamar o teu Evangelho e faça da nossa vida um testemunho eficaz de serviço, de louvor e adoração ao Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. A irmã Jane vai depois postar o cântico que for encaminhado aos irmãos. Que Deus nos abençoe.